Olá para você, aqui é a Jaque e hoje nós vamos falar sobre arte. Você sabia que tem o termo artista, artístico na Bíblia? Muitas vezes a gente pensa nesse conceito como algo bem pejorativo, né? Algo ruim, aquela coisa de popstar, né? Muitas vezes. Mas a Bíblia ela fala um pouco sobre isso, a gente vai encontrar isso agora no Antigo Testamento, no livro que estamos lendo. E vamos meditar um pouquinho sobre isso. Fica até o final do vídeo, eu vou fazer comentários, vamos tirar lições e vamos ver o que eu e você podemos aprender com isso quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa relacionada à arte. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal De Volta à Essência, é um canal de leitura diária da Bíblia e se você está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui. Aqui a dinâmica ela é simples, normalmente eu leio um capítulo só, não mais do que isso, e no final do vídeo eu tiro lições, faço comentários a respeito daquela leitura, alguma coisa que eu aprendi, que eu vou tentar aplicar na minha vida. E o convite que eu faço para você é esse, você ler junto comigo para ver o que você também pode aplicar na sua vida. O objetivo aqui é a gente sempre ler a Bíblia todos os dias, voltar a ter essa cultura de leitura diária, porque muitas vezes nós queremos viver um cristianismo sem Cristo, e isso não dá. Então, se a gente se denomina como cristão, a lição básica, né, o café com leite aqui é o quê? Ler a Bíblia todo dia e eu tô aqui para te ajudar. Antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele fale com a gente no nosso coração, que Ele fale com você aí onde você está, para que Ele abra a nossa mente e assim, quem sabe, a gente possa compreender, aplicar os ensinos que a gente pode tirar daqui da palavra de Deus hoje. Pai, em nome de Jesus, antes de tudo eu quero te agradecer, sou grata pela sua palavra, pelo que nós vamos ler hoje. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, fale com a gente. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude, ó Deus, a sermos praticantes e não só ouvintes. Senhor, nos ajude a ter um coração que seja transformado pela Tua palavra, que a Sua palavra nos transforme por inteiro, de dentro para fora, nos fazendo voltar à nossa essência, ao princípio de tudo, que é te buscar, ter um coração temente, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores, transformadas e curadas por meio da Sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está chegando agora, então, pega a sua Bíblia, traz aqui a versão que você tem, o seu celular, enfim, e se você quiser, já se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia nesse horário tem vídeo chegando aqui, aí você não perde, né? Você fica sempre por dentro da leitura. Também quero lembrar que a gente já tem leituras salvas aqui, então você pode criar o seu próprio plano de leitura. Se de repente você não conseguir assistir o vídeo agora exatamente comigo aqui, você pode pausar, você pode ver alguma leitura que você queira começar e criar o seu próprio plano. O objetivo sempre, gente, que eu falo aqui é o quê? Leia a sua Bíblia e leia todo dia, tá? E hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 31. Aqui para quem, como eu digo, quem tá chegando agora, quem não acompanhou as leituras anteriores, o contexto aqui é o pessoal, a galera ali do Egito que era escrava, né, os israelitas, eles foram libertos, né? Estão peregrinando no deserto rumo à terra prometida. E nesse momento Deus está dando ali uma instrução de construção de um tabernáculo, onde Deus possa habitar ali no meio deles. Então nós estamos num momento que Deus está dando vários detalhes de vários itens, de vários objetos, como eles devem ser feitos, quem são as pessoas que devem fazer aquilo, no caso de Arão e seus filhos chamados para o sacerdócio, como que eles deveriam se portar. E agora a gente vai continuar com a palavra, vamos dar continuidade sobre a construção desses itens, o que Deus queria ali para o tabernáculo e o que essa leitura tem a ver com arte. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para a gente ler na palavra agora. A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 31, diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística.
para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. E designei a Oliabe, filho de Aizama, que, da tribo de Dan, como seu auxiliar, e dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que tenho ordenado a ti. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. As vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos para servirem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo farão conforme tudo o que te ordenei. O Senhor disse mais a Moisés: falarás aos israelitas: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer um que fizer algum trabalho nesse dia será extirpado do meio do seu povo. Durante 6 dias trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia de sábado, certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o através de suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então aqui, como a gente pôde ver, Moisés está ali no Monte Sinai, falando com Deus, recebendo ali, né, os estatutos do Senhor, os decretos, onde o próprio Deus estaria escrevendo ali com o seu dedo, né, ali as tábuas do testemunho. E aqui o Senhor, ele dá uma instrução muito interessante, gente, que é logo o começo do texto, que é isso que eu queria chamar a atenção de você, que fala sobre os artífices da obra do tabernáculo, né? Então, assim, para Deus era muito importante que quem fizesse as obras criativas ali, obras de arte, vamos dizer assim, tinha que ser uma pessoa hábil, tinha que ser uma pessoa assim muito específica, né? Uma pessoa chamada para fazer uma coisa dessas não podia ser qualquer pessoa. Então aqui a Bíblia fala que o próprio Deus designou Bezalel. Ele designou Bezalel e o seu auxiliar Aholiabe. Bezalel, o Senhor dá as características. Ele fala que é assim, que Bezalel, ele o tinha enchido com o Espírito de Deus. Primeiro item. Deu-lhe sabedoria, segundo item. Deu-lhe entendimento, terceiro item. E deu habilidade em toda atividade artística. Esses 4 pontos, para Bezalel, o que Bezalel iria fazer? Ele iria criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, que são pedras preciosas, né? O que ele ia fazer com isso? A Bíblia fala no versículo 5, ele ia lavrar essas pedras de engaste e fazer entalhe em madeira. Enfim, a Bíblia continua, ele iria trabalhar em toda atividade artística. Então, aqui, ao meu ver, parece que o trabalho de Bezalel seria um trabalho artesanal, um trabalho de um artesão, mas um trabalho puramente criativo, puramente artístico. Não era outra pessoa que tinha que fazer aquilo, seria Bezalel. E para fazer isso, para que ele pudesse executar ali, de acordo com a visão de Deus, de acordo com o que Deus queria ali para o tabernáculo, o próprio Deus, ele habilitou Bezalel com todas essas características. Ele encheu com o seu próprio espírito, ele deu sabedoria, ele deu entendimento e ele deu uma habilidade artística. Gente, é muito importante a gente pensar assim, a Bíblia diz que todo dom perfeito, ele vem do Pai das Luzes. Então, no meu ver, toda fonte criativa,
toda a fonte artística, ela vem do próprio Deus. O que acontece é que o diabo rouba. E muitas vezes, e por muitas vezes, o diabo roubou isso da vida das pessoas, quando Deus derramou dons específicos, dons criativos sobre as pessoas. E elas se perderam no meio do caminho e foram servir ao inimigo, foram servir a outros deuses e não ao próprio Deus, quando elas receberam do próprio Deus esse dom, essa habilidade. Sendo assim, eu fico pensando a respeito do texto que nós lemos essa semana, o vídeo que eu fiz sobre quando Deus escolhe alguém. Eu fiz um vídeo esses dias a respeito de quando Deus chama Arão e os seus filhos para serem sacerdotes e para ministrarem ali diante do Senhor. Eles tinham que ter uma vida muito santificada, uma vida assim impecável, né? Eles eram ali a referência ali para as pessoas. Deus chamou toda a casa ali de Arão praticamente para servi-lo. Então, o próprio Deus chamou Arão. Aqui a gente vê o próprio Deus chamando Bezalel, não para ser sacerdote, mas para ser um artesão, para ser um artista. Sabe, gente, isso me faz pensar assim, que quando a gente trabalha, ou a gente quer trabalhar com obras criativas, seja música, seja obra de arte, ou qualquer outro ponto que a gente possa entender que seja algo artístico, vamos dizer assim. Eu acho que vale a gente, como servos de Deus, a gente primeiro pensar se nós somos chamados para fazer isso. Porque não é qualquer pessoa que vai fazer certas coisas. Eu penso sempre assim, Deus deu um dom para cada um. Deus, ele derrama um dom sobre cada ser humano, sobre cada pessoa, com propósitos específicos. Muitas vezes a gente quer executar funções que nós não fomos chamados para fazer. Por exemplo, tem pessoas que querem ser, vamos dar um exemplo aqui, tá? Sacerdotes. Querem ser, por exemplo, ministros, querem ser pastores, mas não foram chamados por Deus para fazerem isso. Mas se eles não foram chamados por Deus para fazerem isso, Deus chamou essas pessoas para fazerem outra coisa. Mas elas foram chamadas para fazer algo. Da mesma forma, a questão do artista, sabe? Quantas vezes, assim, pelo menos eu mesma vi, e você já deve ter visto, ou já deve ter ouvido falar, você deve ter visto até mesmo no YouTube, né? Alguma coisa assim. Quando a pessoa ela quer cantar, um exemplo de arte, né? O canto, a música, ela quer tocar um instrumento, ela quer cantar alguma coisa. E a gente vê ali que a pessoa, ela pena, ela não consegue. Ela tem muita dificuldade. Ela vai conseguir? Vai conseguir. Só que ela vai trabalhar assim 10 vezes mais que uma pessoa que já recebeu uma habilidade, um dom sobre ela. Então a gente vê que as pessoas muitas vezes elas querem coisas que Deus não chamou essas pessoas para fazerem aquilo. Por quê? Porque Deus chamou essas pessoas para fazerem outra coisa. Exemplo, muitas vezes um artista, quando ele é chamado para ser artista, às vezes tem essas pessoas que são artistas, mas que não querem ser artistas, elas querem fazer outra coisa. Então, assim, a vida não vai fluir como deveria, porque elas foram habilitadas por Deus para fazer uma coisa muito específica. É mais ou menos assim, parece que a gente, muitas vezes, né, parece que a gente fica muito insatisfeito com o dom que a gente recebe. A gente quer fazer coisas que a gente vê o outro fazendo e acha mais legal e acha mais interessante, e aquilo que Deus confiou pra gente não faz. Então, pegando esse texto aqui, eu acho que assim, uma lição muito, muito interessante para mim, por exemplo, é o que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou Bezalel, Deus chamou Arão e seus filhos. E você? O que Deus chamou você para você fazer? Você gosta de música, você gosta de pintar um quadro, você gosta de tocar um instrumento, você gosta de escrever um poema, melodias? Enfim, o que Deus te chamou para fazer? E vamos pensar assim, que quando Deus ele nos capacita, ele nos chama para uma missão ou nos chama para alguma coisa, Ele mesmo nos habilita. Eu até lembrei, nos vídeos atrás, aquela música do Diante do Trono. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Então vamos olhar pela vida de Bezalel, o que o Senhor fez com ele para que ele pudesse cumprir aquela chamada sobre a vida dele, né? O Senhor o encheu do Espírito de Deus. Primeiro ponto, será que eu e você podemos dizer assim, dentro do chamado que a gente recebe, que a gente entende que recebemos de Deus, somos cheios do Espírito de Deus?
sabe? Um outro ponto, Deus derramou sobre Bezalel sabedoria. Podemos dizer que recebemos sabedoria do Senhor para executar aquilo que Ele confiou na nossa mão? Um outro ponto, entendimento, como fazer aquelas coisas, fazer com entendimento, não com ideias da nossa cabeça, tira do nada assim, sabe? Mas fazer com entendimento, com zelo. Eu e você podemos dizer que agimos assim dentro do chamado que Deus deu pra gente? E por último, habilidade, sabe? Podemos dizer, eu e você, que nós temos habilidade para fazer o que Deus confiou na nossa mão? Por exemplo, se você é chamado para a área de música, você recebeu essa habilidade de tocar, de cantar? Sabe? Então a gente precisa perceber quais foram as ferramentas que Deus derramou sobre nós para executarmos certas coisas, porque se a gente não consegue fazer bem aquilo que a gente acha que a gente gostaria de fazer bem, a gente não está conseguindo fazer bem, vamos perceber se de repente Deus não quer que você faça outra coisa, porque ninguém foi chamado para fazer tudo. Quem foi chamado, por exemplo, para ser pastor, vai ser pastor para sempre, por uma questão de chamado. Sabe? Quem foi chamado para ser um cantor, um músico, vai ser músico para sempre, porque está na essência dele. E um não pode fazer o papel do outro, pode até tentar, mas só vai conseguir se o próprio Deus realmente tiver chamado essa pessoa para fazer essas duas coisas. Então, gente, vamos perceber assim. Vamos primeiro tirar da cabeça a ideia de que ser artista é uma coisa assim horrível, é uma coisa assim só do inimigo, sabe? É uma coisa assim diabólica, porque não é. O que acontece é que o inimigo, ele roubou isso da vida das pessoas, sabe? Conhecendo ali os anseios do coração, sabe? Foi conduzindo essas pessoas para um caminho onde muitas acabaram se perdendo. Mas a gente precisa ver que o próprio Deus, ele é fonte de luz, ele é fonte de criatividade. E sim, o próprio Deus, imagina, que formou os céus, a terra, sabe? Você que viaja e visita alguns lugares, eu já viajei bastante. Então, gente, você vê algumas paisagens assim, você nem precisa ter viajado, só joga lá no YouTube, sabe? Lugares paradisíacos. Como que você pode dizer que o próprio Deus não é um artista? De não ter feito aquelas paisagens lindíssimas do jeito que elas são, o céu do jeito que ele é, a natureza como ela é, sabe? Então sim, o próprio Senhor, ele é um artista. Eu não quero nem que você se escandalize com isso, nem é essa a ideia. Mas a ideia é a gente perceber que quando Deus, ele chama uma pessoa por uma habilidade artística, ele é a fonte de toda aquela arte. E sim, ele vai capacitar aquela pessoa para fazer aquilo, sabe? E a gente nem deveria se escandalizar com isso, mas a gente deveria aprender a glorificar a Deus no chamado que ele nos dá. Seja você chamado como um Arão, né? Para trabalhar como ministro, para trabalhar como um líder de um lugar, você e sua casa, ali ministrar diante do Senhor, que é tão importante quanto, né? E você também deveria se alegrar se você foi chamado para trabalhar com arte, né? É uma coisa maravilhosa também, e o próprio Senhor, ele capacita. Então guarde no coração e medita sobre isso. Quando o vídeo terminar, pensa, reflete e pensa assim, o que Deus me chamou para fazer? Qual é a minha chamada aqui? Eu fui chamado para trabalhar com arte? Eu fui chamado para trabalhar como um cantor, como um músico, como um artesão, sabe? Eu fui chamado para escrever, para compor. O que eu fui chamado para fazer em relação às artes? Porque se eu fui chamado para trabalhar com artes, eu preciso entender que Deus me habilitou para executar esse chamado. E o Senhor me habilitou dessa forma. E vamos perceber quais foram as habilidades que Deus derramou sobre nós. E essas habilidades, gente, elas muitas vezes são reconhecidas pelas pessoas ao redor, testificam no coração das pessoas. Aqui, o próprio Deus estava falando, não foi nem direto para Bezalel. Deus estava comunicando Moisés. Moisés, eu designei Bezalel. Então, muitas vezes, o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, vai testificar no coração de alguém, vai testificar no coração de um líder, vai testificar no coração de um pastor. Fulano, eu estou chamando o fulano para essa obra. Eu estou chamando
o Beltrano para esta obra. E isso vai testificar nos corações, porque isso não é o homem que escolhe, é o próprio Deus, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, te dado alguma direção em alguma coisa que você esteja buscando em Deus. E como eu sempre digo aqui, gente, fica firme na sua leitura e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tá bom? Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E se você chegou aqui, não esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém para que o YouTube entenda que esse tema é um tema legal para dar, crescimento aqui para o canal. E não só isso, mas para chegar a mais pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.